Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, mediante a leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 4, versos 6, que fala assim: há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Somente até aqui. Então aqui a Bíblia está nos falando em Salmos que as pessoas oram pedindo para Deus, mas muitas das vezes não agem com bondade. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que você tem dado a Deus? O que você tem doado para o Senhor? Corresponde com o que você pede? Condiz? Você é o filho que acha que que Deus tem a obrigação para com você, porque Ele é Deus? Você é o filho que dá o mínimo para Deus e quer a totalidade dele? Aonde você se encaixa? Aqui Deus quer que a gente reflita sobre algo. Muitos acham que pelo fato de Deus ser Deus, acham que Ele tem a obrigação de dar o que a gente pede. Só que não é assim que funciona. Entende? A gente precisa entender que para a gente viver a totalidade do Senhor, a gente precisa se doar 100% para o Senhor. Deus age na reciprocidade. Então, se você se doa 100% para Deus, você vai viver a totalidade de Deus. Mas se você é o cristão que acha que fez a oração de reconhecimento e acha que Deus tem a obrigação de te dar tudo o que você quer, você está no engano. A oração de reconhecimento de Jesus e Filho de Deus é o início do seu processo. Você abriu a porta. Entende? A gente abre a porta para viver as promessas e milagres do Senhor mediante Jesus. Ele é a porta. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao coração de Deus se não for por Jesus. Ok? Só que, para a gente chegar ao coração de Deus, a gente faz a oração de reconhecimento e a gente se permite desenvolver um relacionamento com Deus. Mediante esse relacionamento desenvolvido com o Senhor, Ele vai liberar sobre a sua vida os propósitos, os milagres e as promessas e as bênçãos. Então você precisa querer primeiro conquistar o Senhor. Sem relacionamento com Deus, não existe bênção, não existe milagres, não existe propósitos, nem promessas. Primeiro a gente conquista a Deus. Somos o sacrifício que o Senhor nos pede, mediante ao processo que passamos, para a gente desenvolver com Ele, para a gente aprender a desenvolver com Ele um relacionamento. Mediante a esse relacionamento desenvolvido, que é o seu processo de cura e libertação com o Senhor, que você está se permitindo ser tratado, você está abrindo acessos que você esconde do mundo, mas você permite de Deus tratar. De acordo com esse desenvolvimento do seu relacionamento, é que você vai aprender a amar ao Senhor, a priorizar ao Senhor, e ao mesmo tempo você vai se permitir ser amado por Ele. Então não existe com Deus de você querer viver
as promessas, as bênçãos e os milagres os milagres de Deus para sua vida, sem desenvolver um relacionamento com Ele. Deus não é o Aladim, Deus não é a fada madrinha, ok? Para você ir lá, conceder, esfregar a lâmpada mágica e Ele vai te conceder 3 desejos, a qual você vai escolher e Ele vai realizar. Deus não é isso. Deus é relacionamento. Então, para você viver e para você ser abençoado pelo Senhor, você precisa se doar para Ele primeiro. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Sem relacionamento desenvolvido, não existe de você ser abençoado por Ele. Entende? A gente ganha as coisas de Deus, as promessas, milagres, as bênçãos, os propósitos, mediante a perseverança, mediante a fé, mediante a fidelidade, mediante a comunhão e a devoção ao Senhor. Sem isso, a gente não consegue conquistar o coração de Deus. Deus é a primeira, vamos botar assim, que Deus seria a segunda etapa que você teria que passar para conquistar o que é dele. A primeira etapa é abrir a porta para Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, entendendo que você está deixando para trás a velha criatura para se tornar uma nova criatura em Cristo. A segunda etapa seria você passar pelo crivo do Senhor. Vamos colocar assim. A segunda etapa é conquistar o coração de Deus, é chamar a atenção dele. É fazer igual Zaqueu, que ficou em cima da figueira. Olha para mim, eu tô aqui, olha para mim. Eu tô aqui, mesmo da multidão, você tá lá. Senhor, tô aqui. Olha para mim. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um nada perto de ti. Mas eu quero viver as suas bênçãos. Eu quero viver os seus milagres, as suas promessas. Olha para mim, o que eu tenho que fazer para viver o que o Senhor tem para mim? Eu não quero mais errar. Eu não quero mais ser o que eu era, a velha criatura. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais machucar ninguém. O que eu tenho que fazer para mudar e me preparar para viver o que o Senhor tem para minha vida? O que eu tenho que fazer? Esse é você. Entende? Esses somos nós, todos, que estamos em cima de uma figueira acenando para o Senhor no meio de uma multidão, através da oração. É o nosso grito. Através da leitura da palavra que lemos todos os dias, do jejum, da adoração, esses somos nós gritando. Todos os dias, para o Senhor. Todos os dias um pouquinho. Pedindo para o Senhor olhar para nós. Para a gente poder viver as promessas e os milagres de Deus. Então precisamos fazer a nossa parte. Não seja você um cristão que fica em cima do muro, ou um cristão que acha que Deus tem obrigação de fazer as coisas para ti, que Ele não tem. Deus se sustenta sozinho. Ele é Deus. Nós precisamos dele. Entende? Então desenvolva você um relacionamento com o Senhor. Para o que sair da sua boca, condiza, venha condizer com o que você doa para Ele. Eu não estou falando aqui de valores monetários. Eu estou falando aqui de entrega genuína. Você e o Senhor. Somos o primeiro sacrifício que Deus quer de nós. Deus não quer valores,
Deus não quer o que você tem na carteira. Deus não quer a sua conta bancária. Deus quer você. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Somos o primeiro sacrifício. Então, quanto você tem se doado para o Senhor, humanamente falando, ou fisicamente falando, é o quanto você vai ter de Deus para contigo. Então, permita de Deus entrar nesse lugar que você esconde do mundo inteiro, que nem os seus pais ou as pessoas que andam contigo sabem que existe dentro de você, que você muitas das vezes mascara com um sorriso ou com uma simpatia, porque você não quer que as pessoas acessem o lugar aonde dói. Mas é justamente esse lugar que está doendo, que está ferido, que Deus quer acessar para poder curar você e libertar você e fazer você ser livre verdadeiramente dos sentimentos que te aprisionam, para assim você ser preparado, forjado, moldado e lapidado pelas mãos de Deus e viver as promessas, os propósitos, os milagres que Ele tem para a sua vida. Porque se você não liberar o acesso, você não vive o que Deus tem para ti. Porque o que Deus tem para ti é santo. E para a gente viver o que é santo, a gente precisa se santificar. A gente precisa renunciar às nossas vontades, à nossa carne. A gente precisa andar em santidade com o Senhor, agradando o coração de Deus. A gente precisa procurá-lo, desenvolver com Ele um relacionamento. Querer estar na presença dEle. Ser verdadeiro com o Senhor. Porque quando a gente é verdadeiro com o Senhor, a gente consegue ser verdadeiro conosco mesmo. Quando a gente é verdadeiro com Deus, a gente não consegue pecar. Porque vai nos agredir. Entende? Então você precisa aprender a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Na intimidade. Sendo verdadeiro com Ele. E permitindo de Deus tratar você de dentro para fora. Desenvolvendo com Ele um relacionamento. Para quando o seu comportamento e a prática da palavra que você... e todas as palavras que você pronuncia condizerem com o que você dá para o Senhor. Quando existe uma igualdade, uma concordância, Deus começa a se mostrar presente na sua vida. E começa a abrir as portas para ti, porque você soube conquistá-lo. Você soube ser verdadeiro. Você soube buscá-lo em espírito e verdade. Aí as recompensas virão. Porque você primeiro se doou para o Senhor. Acreditando, sendo fiel a Ele, obedecendo e desenvolvendo com o Senhor um relacionamento. Entende? Então seja um filho devoto a Deus. Que Ele irá ser recíproco a ti. Entende? Permita-se ser tratado pelo Senhor. Abra o acesso que você esconde do mundo para Deus tratar. E desenvolva um relacionamento com Deus, na sua individualidade, gerando com Ele intimidade, para assim você viver os propósitos de Deus para a sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.